Vozes interativas. Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Este é o Vozes Interativas, o nosso podcast. Sou Ju Azevedo. Se você não se inscreveu no canal, essa é a oportunidade. Se inscreve no canal, dá uma força para esse projeto. A gente já trouxe tanta gente bacana aqui. A gente já está com quase 60 episódios no ar. Tudo isso à distância de um clique. E se você está chegando agora, aqui a gente tem uma super parceria com a Casal Monstro Suplementos, que é a melhor loja de suplementos do Rio de Janeiro. Ó, disparada a melhor loja, da minha amiga, da querida atleta Ale Grimaldi. Ale, um beijo para você. Lá você vai encontrar uma infinidade de produtos, preços bons, que eu garanto, porque eu também sou cliente da Casal Monstro. E na compra do seu produto você vai ganhar uma consultoria dada diretamente pela própria Ale Grimaldi. Então não fica de fora dessa. Se você não está no Rio, não tem problema. A Casal Monstro envia o produto para você para qualquer lugar do Brasil. Mas se você está aqui, é só ligar que no mesmo dia eles fazem a entrega. A gente vai deixar o link do WhatsApp e também o perfil lá do Instagram. Casal Monstro Suplementos, a melhor loja de suplementos do Rio de Janeiro. E ó, a gente também tem nosso perfil no Instagram, hein? @VozInterativasPDC. Segue a gente lá, curte, comenta, compartilha. Sua participação é muito importante para nós. Vamos ao convidado do dia? Vozes interativas. Vamos falar de música? Vamos falar de música popular brasileira? Vamos falar de Lupicínio Rodrigues, Elza Soares, de tantos nomes, né? Hoje a gente traz aqui para vocês um cara que arrasa muito nesse quesito, viu? Ele é cantor, compositor, violonista, pesquisador, professor. Nossa, é uma carreira bem atuante, viu? A gente vai falar muito sobre música. Quem tá aqui com a gente hoje no Vozes Interativas é o Fredo Del Penho, tudo bem? Tudo bem, Ju? É um prazer para mim. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço, seja bem-vindo. E vem cá, quer dizer que para começar aqui a nossa conversa, você nasceu no dia 12 de junho, é isso? Nasci no Dia dos Namorados. Não tinha um Dia dia do- mais namorado, mais apaixonado, né, para você vir ao Pois é, o mundo. pessoal sempre fala, ganha um presente só e tal, né? Não sei o quê, mas é um dia também de muita poesia, assim, né? Então, Que legal. nasci nesse dia já me encaminhou um pouquinho para cantar essas coisas do amor também e de vários outros aspectos, né, que são muito presentes na música brasileira. Sim, muito bacana isso. E você é formado pela Cal. Então, eu fiz a Cal, mas eu não me formei, você acredita? Eu faltando 6 meses, que era a última montagem, eu já estava em cartaz com outros espetáculos e estava Aham. viajando. E como naquele momento o que estava importando para mim não era o diploma, eu tinha aprendido bastante. Foi um processo muito interessante com professores, com David Herman, Sim. enfim, um monte de gente muito querida, Cláudia Amélia e tal, com quem eu aprendi muito. Então, fazer aquela montagem, como eu já estava trabalhando, eu preferi não concluir. Então, eu não sou formado, mas eu fiz os 3 anos de Cal e aprendi bastante lá. Ah, você fez o técnico, né? Fiz o É, eu técnico. também sou formada pelo Ah, técnico da é? Cal. Quem sabe eu não volto para fazer só a montagem, né? Que só falta isso para me formar. A montagem de formatura, muito É. bacana. Eu fiz com o Marcos Alvise Ah, que beleza. a formatura. Mas você também é formado em artes cênicas, né, pela Unirio? Não, na verdade, a Unirio, eu comecei em música. A minha história tem bastante disso, assim, né? Eu comecei em informática, na verdade. Aí eu não terminei. Aí eu fui fazer música. E também não terminei. Aí fui fazer teatro, aí faltando 6 meses. Eu nunca busquei essa coisa do diploma, né? Como eu já tinha uma carreira que sempre fui sendo chamado para fazer as coisas, né? Eu acabava trabalhando muito, sempre estava viajando, sempre estava fazendo essas coisas. Então a minha formação acabou sendo muito mais, não só nos estudos formais, como que foram muito importantes para mim, Claro. mas também fazendo muitos cursos, né? Fiz curso com o Júlio Adrião, com a Riane Minischini, fiz com o Grupo Armazém de Teatro, Maravilhoso. estudei, e na área de música também fiz muitos outros cursos, estudei luteria, que é a construção de instrumentos, né? Eu sempre busquei ter esse conhecimento, mas por incrível que pareça, eu estou me formando só agora, eu comecei a Unirio em 2004, fazendo um bacharelado em arranjo e música na Unirio, Uhum. mas fiz muito pouco tempo, eu estava estudando
com o pesquisador Paulo César de Andrade, que de certa forma me adotou e foi um professor maravilhoso, porque ele também tinha trabalhado com teatro, tinha atuado com Fernanda Montenegro, enfim, Ítalo Rossi, com todo Que aquele pessoal, né? bacana. E quando ele me conheceu, ele viu meu interesse por tudo, né? Por cultura, por música, mas eu conhecia muito pouco. Então ele falou: olha, eu tenho aqui um acervo enorme. Ele tinha tanto de cinema, de música, de teatro, assim, só o acervo dele de textos de teatro, assim, era uma sala inteira, assim, de livros, Ah, né? De imagino. textos internacionais e textos nacionais. E Uhum. aí ele tinha uma prática comigo que era eu tinha que além de ler os jornais e a gente debater isso, né? A gente sempre, eu tinha que ler um livro que ele me indicava e a gente discutia sobre o livro. A gente ele assistiu os primeiros filmes, assim, enfim, desde o cinema da União Soviética, depois o cinema italiano, francês, os musicais, tudo isso. Ele foi, vamos assistir Encoraçado Potemkin, agora Ninótica, agora vamos assistir. E a gente, e eu aprendia muito com Paulo César. Esse foi o momento que eu entrei para essas formações acadêmicas e que acabei saindo. Só que por conta também desse meu trabalho com a música brasileira, com o teatro brasileiro, né, eu comecei a ser muito convidado, né, por instituições, tanto de universidade, etc e tal. E eu nunca parei nem de pesquisar, estudar, nem de produzir também, de certa forma, Uhum. textos, pesquisas, e que Claro. algumas foram aproveitadas em outros trabalhos. Então eu sempre dei palestras, sempre fiz essas coisas, até o momento que a professora Clara Sandrone, né? Um dia eu liguei para ela perguntando que eu tenho muito interesse sobre a questão da voz, né? Da voz brasileira. E ela tinha feito o doutorado dela sobre isso. Eu fiquei sabendo, eu liguei para ela, porque não estava publicado. Falei, poxa, claro, eu queria tanto ler. Ela falou assim, mas você está fazendo algum trabalho sobre isso? Você está em alguma universidade? Eu falei, não, não, isso é só interesse pessoal mesmo. E depois fiz os comentários com ela sobre o que eu tinha achado, né, da tese. E aí ela falou, poxa, por que você não entra? Você já faz esse trabalho de pesquisa, né? E como eu já tinha passado essa fase também do Paulo César, aí eu fiz o Enem em 2021, Caramba, você que imagina, legal. aos 40 anos de idade. E aí passei e tal, e eu falei, dessa vez vou seguir e vou fazer num tempo mais rápido, né? Então, puxei bastante disciplina e tal, e terminei com um semestre antes, quer dizer, estou terminando agora, justamente Que nesse mês agora, legal. entreguei hoje, na verdade, meu trabalho de conclusão do curso. E Parabéns. finalmente, agora sim, eu se tudo der certo, se eu for aprovado, né? Que eu tô torcendo para que sim, acho que vai dar tudo certo. Eu vou me formar agora e finalmente agora eu vou ter uma formação acadêmica, mas é, essa formação, esses estudos, né, para mim sempre foram muito importantes. E eu, A vivência é muito importante, com né? Também, certeza, né? com certeza, essa vivência, por exemplo, no samba, no choro, né, que são gêneros que eu mais toquei, assim, né, Uhum. certamente essa dinâmica da roda, né, que tem aspectos que são ritualísticos, sensoriais, ligados à espacialidade. Todos esses elementos foram, assim, durante essa trajetória musical, né, de muito aprendizado para mim. Uhum. Né, e isso certamente mudou a minha lente para o mundo, assim, né? Eu enxergo Claro. o mundo a partir das experiências que eu tive nas rodas, tanto de choro quanto de samba, né? Nos processos teatrais que foram muito ricos, com diretores distintos com quem eu trabalhei como ator também. Então, mas isso sempre foi aliado a um estudo também, de certa forma, que não era vinculado a uma academia, mas tinha uma formalidade, um rigor, Claro, claro. principalmente pelas pessoas que me adotaram. No o Paulo César de Andrade, pesquisador, que era muito rigoroso, né, com quem eu lia, discutia, etc. e tal. Assim como o Carlinhos Leite, que era um chorão, a Cristina Buarque, várias pessoas com quem eu tive a alegria de aprender nessa trajetória também. A gente vê que, assim, tem, claro, sem demérito do Canudo, né? Ele é importante, mas no seu caso, assim, é só um plus. É, 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 e, talvez, assim, uma espécie de conquista pessoal para você, né? Chegar a uma formalização acadêmica e tal, mas você já tem tudo isso já, Na de uma verdade, forma esse aprendizado, e é rica. interessante ver, especialmente lá na Unirio, né, tem professores excepcionais, realmente. E o quanto eles valorizam também essa relação com a vivência, a oralidade, essa tradição que a gente tem na nossa música, no nosso teatro, na dança, nos folguedos, nos brinquedos populares, que tem a ver com esse aprendizado que é passado assim, né, pela vivência e tal. E isso está sendo cada vez mais levado para a universidade, né? Então, o que foi uma alegria muito grande de fazer isso, porque eu realmente aprendi muito, mesmo tendo essa trajetória muito grande, né? Enfim, mais de 20 anos de carreira e tal. Quando eu cheguei na universidade, eu fiquei
porque conhecer e aprender sobre as coisas é muito lindo, assim, né? Você vai É, descobrindo um elemento, você é. puxa um fio, quando você vai ver, às vezes você trabalha. E eu pude fazer também lá, como o centro é um centro de letras e artes, então a parte de teatro também está muito próximo. Então, por exemplo, semestre passado, eu tive a alegria de estudar com a Joana Ribeiro, que é uma professora de movimento, né, de relação com o Com corpo, com corpo. as práticas de educação somática, assim. Então, foi realmente muito especial também, assim, né? E eu não pretendo sair, assim, porque como eu sempre estudei, o que aconteceu com a minha presença na universidade foi, de certa forma, organizar de uma maneira um pouco diferente. Mas, como eu já estudava, isso nem ocupou ainda mais o meu tempo de alguma forma, né? O fato de eu Claro. ter que estar lá nas Já aulas é muito presenciais. orgânico, né, na sua vida, né? Exatamente. Se você tivesse que voltar no tempo, você escolheria se formar cru, imaturo, ou você novamente repetiria essa experiência da Repetiria vivência? absolutamente tudo. Que legal Porque, isso. porque como eu fui adotado pelo Paulo César, por exemplo, né, que é esse pesquisador, Aham. tudo que eu vivia lá com ele, assim, desde isso, como eu tô falando, ele apresentava um programa de tango na Rádio MEC, era uma das pessoas que eu conheço que tinha mais conhecimento não só né, no tango, mas em música brasileira, tinha um acervo de milhares e milhares de LPs, milhares de livros, milhares de DVDs. Por exemplo, os DVDs ficaram para mim, inclusive, né? Eu fiquei com essa herança quando ele partiu, infelizmente. Mas então foi um aprendizado muito grande. E quando eu voltei agora para a universidade, realmente, de certa forma, você entrar com 17, 18 anos, assim, né? Eu acho que eu aproveitei muito mais do que eu aproveitaria naquela época. Mas também sempre teria sido bom, assim, né? Tinham outros professores que são admiráveis, tipo o Roberto Inhatali, Antônio Guerreiro, muitos professores com quem eu gostaria de ter estudado mais. Mas eu acho que hoje, estudar com os professores que estão lá hoje, com a universidade como ela está hoje, né, também com um olhar abrangente, nossa, tem professores lá excelentes e realmente assim tinha lacunas na minha formação, porque eu acho que as duas coisas podem ser integradas. E você tem uma universidade pública de qualidade, como é a Unirio, e com essa vocação, né, para a música, para o ensino, para a música, para o aspecto educacional, Uhum. para a questão da licenciatura também no teatro, para essa experimentação e para investigação na interpretação ligada também ao teatro brasileiro. Então a gente tem um espaço de produção, sistematização e divulgação do conhecimento, né, científico, que faz uma ponte com essa vivência. Então, eu acho que ocupar esse espaço, né, é cada vez mais importante para nós que já fazemos arte. Tanto que quando eu Uhum. entrei na universidade, a primeira coisa que eu fiz foi ligar para as pessoas quando eu fui fazer o Enem. Falei assim: vamos comigo, vamos fazer também, vamos lá, vamos fazer junto. Porque eu gosto e acho aquilo tão bom e fico com vontade de que as pessoas Compartilhar, estejam né? perto, Que legal exatamente. isso. Isso me fez lembrar a Luciana Braga. Ela esteve aqui no programa e ela se formou, acredito que um pouquinho antes da pandemia, agora eu não me recordo. Ela se formou junto com a Zélia Duncan, foi Ah, na turma da Cal. do Bruce, da Cal. A Soraya fez também, eu acho, né? Acho que a Inês Viana fez, o César Augusto fez, o A Olinto Soraya fez. também foi dessa turma aí? Se eu não me De engano, ela gente fez. fera? É. É. Não sei se foi essa turma. O que eu sei é que a Cal, quando entrou na Mas aí eu tô universidade. falando de faculdade, tô Sim, falando sim, da, da, sim. da faculdade da Cal. Exatamente. Foi isso que É. eles fizeram. O Olinto, o César, com certeza não. Quase com certeza. Acho que a Inês fez também, a Inês Viana, a Soraya. Sim, a Soraya fez. Foi isso que você tá Sim, falando, esse compartilhamento, né? Bora todo mundo exatamente. juntar aqui E as eles nossas formam essa experiências, turma. nossos mosaicos, entendeu? E fazer aí esse canudo acontecer. Muito legal, assim, ela contando, o olhinho dela brilhava. E ela, inclusive, falou isso também no Sem Censura, né? Que essa coisa de idade é na idade certa, a idade que tem que ser. Exatamente, né? Porque tem experiências que você não vai poder experimentar, né? Naquela experiência que você vai experimentar, que você vai poder viver naquele momento, mas que em outro momento, com a maturidade, inclusive, você vai aproveitar melhor, né? Muito Então, legal. eu ainda enxergo as coisas com muitas possibilidades de descoberta. E com Tem... entusiasmo, né? Ah, muito, Sempre, né? muito, Tem que muito, ser, né? muito. É isso que é o bacana, assim, de você trabalhar com arte, né? Porque você trabalha com amor, Com certeza. né? Não tem aquela obrigação, fazer por ofício, não. Você faz por amor, né? Então, isso é Exatamente. muito legal. Eu acho que isso justifica qualquer dificuldade que o artista enfrenta, né? Da batalha, né? Da labuta diária e das inconstâncias da carreira, né? Isso tudo fica tão
claro, são dificuldades, mas ficam tão pequenos perto desse amor, né? Dessa dedicação, né? Que o artista dá para sua arte, nossa, muito bacana isso. Ah, com certeza, essa é uma motivação fundamental. É, com certeza. É o combustível. E me diz uma coisa, você começou então cantando em barzinho na Lapa? É, Tudo começou isso, através da música, né? O teatro vem depois. isso foi assim. Eu comecei a tocar informalmente, né? E aí participando das rodas de choro. Isso lá em Niterói tinha muita roda de choro, de seresta. Eu adorava aquilo, né? Participar das rodas de samba. E aí até que um dia uma pessoa que tocava numa dessas rodas lá no Candongueiro, que é uma casa fundamental de samba em Niterói, que é o Eduardo Galotti, que também já partiu. Ele me convidou para tocar. O Eduardo foi responsável pela profissionalização de muita gente. Que ele via tocar, falava assim: esse cara gosta de samba, esse cara conhece samba, pô, vou chamar para tocar comigo em tal lugar. E ele tocava em vários lugares, então ele sempre convidava as pessoas. Ele me convidou e foi assim que eu entrei nesse circuito da Lapa. E tinha muitas casas ali que estavam começando a fazer samba, né? Então, Uhum. tinha o Carioca da Gema foi um pouco depois, mas começou o Arco da Velha, depois o Semente, depois o Empório 100. Aí o Carioca da Gema, Rio Cenário, até chegou o Democráticos, que já existia, mas que ainda não tinha entrado nesse circuito das casas de samba da Lapa depois desse boom, né, do samba ali no final da década de 90, início dos anos 2000. E ali eu comecei a tocar. Tinha semanas assim, semanas não, meses, até se bobear até anos, Aham. que eu tocava pelo menos 5, 6 vezes por semana ali na Lapa. Caramba. Tinha semanas que eu tocava todo dia. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sabe? Tocava todo dia. E era muito bom, porque você conhecia pessoas, ouvia um repertório novo, você tinha. Naquela época as pessoas iam para as casas de samba, né? Hoje, o próprio bairro já é atração, a gente percebe uma diversidade Uhum. maior, Sim. o que de certa forma também é interessante, porque trouxe outras pessoas que naquele momento não estavam frequentando o bairro. E aí, dessa maneira, assim, né, você passou a ter, dentro dos restaurantes, das casas, você passou a ter já um grupo tocando, né? E isso passou a ser gratuito. Então, aquele formato antigo de que o grupo tocava, era remunerado pela bilheteria, acabou hoje ficando um pouquinho com menos força do que tinha naquela época, né? Mas aí, por conta disso, assim, né, esse interesse pela pesquisa sempre foi alimentado pela minha curiosidade. Então, Uhum. um fio puxa o outro. Assim, na É música brasileira, verdade. se você fala assim, essa música é do Chico Buarque. Ah, mas isso é uma parceria do Chico Buarque com o Vinícius de Moraes. Ah, o Vinícius de Moraes com o Tom Jobim. Ah, Tom Jobim foi cantado pelo João Gilberto, que cantava Bide Marçal, que era o pessoal do Estácio, que foi gravado pelo Francisco Alves, que foi gravado pelo. Que, sabe, que gravou tal compositor, que foi gravado pelo Orlando Silva. Quando você vai puxando esse fio, você não acaba nunca. E foi aí que, em 2007, não lembro se foi 2006 ou 2007, mas 2007 foi a estreia. Uhum. O Luiz Felipe de Lima, que era o diretor musical e que é um violonista com quem eu já tinha tocado, ele estava fazendo a direção musical do espetáculo Sassaricando, que era um musical feito pelo Sérgio Cabral, né, o pai, que é um super pesquisador, uma pessoa adorável que também nos deixou há pouco tempo, e pela Rosa Maria Araújo. Para esse musical, eles tinham chamado o Gustavo Gasparani, da Companhia Uhum. dos Atores, diretor, também ator, super ator, e ele não pôde fazer. E eles receberam essa resposta muito próximo da gravação do disco. Foi um espetáculo um pouco diferente. Primeiro, o- o- os músicos, o diretor musical e os atores entraram em estúdio para gravar o áudio Uhum. e depois, né, a gente foi para a sala de ensaio. A ideia é que o disco fosse lançado junto com o espetáculo, que foi o que aconteceu. Então, quando as Uhum. pessoas iam para o espetáculo, compravam o disco, né, podiam levar aquelas músicas para casa. E como o Gustavo não pôde fazer, eles falaram assim: nossa, quem que pode entrar semana que vem no estúdio e que pode já gravar essas músicas todas, né? Eram 89 marchinhas, tinha que ser alguém que já conhecesse o repertório, que já tivesse. Caramba. E aí eu conheci esse repertório e falei: não, eu sei um cara que pode fazer isso, o Alfredo Del Penho. Então vamos chamar ele para fazer isso. Aí quando me convidaram, isso foi muito engraçado, porque aí eles falaram assim: ah, não, poxa, tem um espetáculo teatral. Eu falei: gente, mas nunca fiz teatro. Gosto muito de teatro, já gostava naquela época. Eu falei: gente, como é que eu vou fazer isso? Eu nunca estudei. Aí eles falaram assim: olha, a gente vai ter 2 meses de ensaio, são 5 vezes por semana, 6 horas por dia. Eu achei que eles estavam brincando, assim, porque música a gente ensaia 3 vezes, cada um estuda em casa,
Chega na hora, faz 3 ensaios e faz um concerto, faz um show, faz tudo isso, né? E realmente era esse tempo. Eu falei assim, meu É. Deus do céu. Isso é teatro. E esse é teatro. E aí aquilo me mostrou uma dinâmica completamente diferente, em vários aspectos. Primeiro, pela relevância de outros aspectos que compõem a cena. Então, assim, aquela relação da dramaturgia, esse espetáculo, ele era um encadeamento de músicas, eles chamavam de revista musical. Aham. Mas esse nome já serviu para designar muitos tipos diferentes de espetáculo, né? Mas era basicamente um encadeamento de músicas as músicas eram agrupadas por temas. Mas tudo Uhum. aquilo que estava compondo a cena era relevante e, e a gente ensaiava aquilo, a movimentação, as questões de dança, o figurino, a dramaturgia interna das músicas, com relações de pequenas cenas, que foi dirigido pelo Cláudio Botelho. Tudo aquilo era muito importante. Então, para fazer isso, aqueles seis, aquelas 6 horas, 5 vezes por semana, durante 2 meses, eram fundamentais. Claro, Só claro. que esse processo, de certa forma, apesar de ser um processo inédito para mim, me deu muita segurança. Porque como na prática da música era sempre muito rápido, você sedimentar as Uhum. coisas num processo de ensaio, aquilo foi maravilhoso para mim, né? E o interesse por todos esses outros aspectos que compunham a cena foi o que me estimulou a estudar teatro, a Você tinha mergulhar. deadline bem mais apertado, né? Nossa, muito mais. É. Então, quando eu fiz o Aí se Sassaricando, apaixonou pelo aí me apaixonei. teatro. Foi quando eu fui fazer a Cal, foi quando eu fui estudar com outras pessoas, quando eu fui estudar essa relação com dramaturgia, até depois fazer os primeiros espetáculos que tinham uma dramaturgia mais robusta. Primeiro eu fiz o Sassaricando, depois eu fiz o É Com Esse Que Eu Vou, que era como se fosse uma sequência do Sassaricando. Fiz o Mágico de Oz, e aí já era um espetáculo completamente diferente, porque aí tinha texto e tudo mais. E depois fui fazer os espetáculos com a minha companhia de teatro, né, que é a Barca dos Corações Partidos. Sim. Na verdade, isso, Você que fundou, né? sim, junto com os 6 outros membros Você naquele é momento. cofundador. Que legal, Isso. né? Mas a companhia, na verdade, surgiu de dentro para fora. Não foi assim, vamos fazer uma companhia, quem que a gente pode chamar? Não foi assim, foi assim. Eu estava fazendo Mágico de Oz, aí a Chiara Santoro, que é uma super cantora e fazia também como atriz, né? Ela chegou para mim e falou assim: Alfredo, vai abrir a audição para o espetáculo do João Falcão sobre Luiz Gonzaga. Eu acho que você devia fazer, é a sua cara. Eu falei, gente, tá, vou fazer. Aí fiz o teste e foi muito lindo, assim, né? Porque eu já tinha estudado, né? Já tinha feito cal. E eu me lembro que eu apresentei um monólogo, você tinha que cantar uma música do Gonzaga e apresentar um monólogo. Eu apresentei o Agamenon, do Ésquilo, que eu tinha trabalhado com o David Herman. Nossa, Eu fui aluna dele também. foi muito bom. E ele falava muitas coisas assim, dessa da questão da E ação, né? ele vai a fundo, né, nos estudos de monólogo, né? Você pegou Nossa, um muito, papa. muito. E aquilo que foi fundamental para mim ali na Cal, com o aprendizado com ele, Aham. eu levei aquilo para audição. E foi uma audição que foi muito legal, porque era uma audição em que as pessoas estavam olhando para as pessoas que estavam participando com aquela. Quase que torcendo para aquela pessoa fazer aquilo da melhor forma, sabe? Então, Isso sabe é quando você. muito bom. Que às vezes você está na audição, a pessoa está assim, né? É, Assim, é. mas essa estava todo mundo assim, sabe? Vai fazer legal. E quando eu fiz assim, eu percebi que as pessoas tinham gostado, né? E no mesmo dia, a produtora já me ligou e falou assim: Alfredo, olha, o João Falcão gostou do seu monólogo, gostou do seu trabalho, ele quer que você faça parte do elenco. E aí, quando a gente começou a ensaiar, a Duda Maia, que é fundamental também, preparadora, nesse momento ela era diretora de movimento e assistente de direção do João Falcão, diretora assistente. E ela que propunha jogos para que a gente criasse uma dinâmica e a integração do grupo. Quando a gente foi fazendo esses jogos, a gente percebeu que a gente tinha muita afinidade no jogo. Então, e que cada um tinha uma formação completamente diferente, né? Nessa época eu estava pesquisando a relação entre som e ruído no teatro e parâmetros musicais que são parâmetros de cena, como ritmo, essas coisas assim. O Duda, ele tinha estudado na LISPA, que é a London International School of Performing Arts, que é a escola do Lecoq, né? Tinha a Laila, que tinha estudado mímica corporal dramática. O Renato era da companhia do Oswaldo Montenegro. O Rica tinha uma vivência muito grande. A Lala Garran Isso. O é Rica tinha, ela maravilhosa. fazia peça com a gente e nesses primeiros momentos da companhia ela também estava presente. E aí a gente resolveu, nos dias em que a gente não estava em cartaz, como a gente já estava empregado de certa forma, né, a gente já estava trabalhando, a gente se encontrava para fazer
oficinas uns para os outros, né? Então as pessoas que, por exemplo, o Duda tinha uma oficina sobre máscara neutra, então ele propunha essa oficina para gente. Eu Aham. tinha uma oficina também, eu propunha. E isso acabou, de certa forma, por consolidar uma linguagem coletiva, ou então um método coletivo Sim. de fazer as coisas, de descobrir as coisas, né? E a gente pensou, poxa, esse grupo é heterogêneo, mas a gente tem muita vontade de continuar junto. A gente tem vontade de trabalhar, a gente está construindo uma maneira, né, um sotaque próprio. E aí a gente falou, gente, o que que isso é? Isso é uma companhia. E no Gonzagão a Lenda, o espetáculo, né? A Laila fazia esse espetáculo com a gente. Então, era a história de uma companhia de teatro, uma trupe no futuro, e que nessa trupe tinha sido proibida a entrada de mulheres. E a Laila se disfarçava de homem para entrar na companhia. Essa era a história. E a companhia, dentro desse espetáculo, se chamava A Barca dos Corações Partidos. E Ah, foi daí que a gente tirou o nome. E aí depois a gente fez a Ópera do Malandro, né, com João Falcão ainda. Depois disso nós fizemos o Auê, que foi um grande sucesso da companhia, porque era um espetáculo também com encadeamento de músicas, com direção da Duda Maia, que propôs uma outra maneira da gente se relacionar com os instrumentos, com a música. Tinha uma fisicalidade, assim, era muito físico. Os espetáculos da gente, não sei se você já assistiu, mas eles são muito físicos, né? vi, Tem muito vi alguma corpo, tem coisa assim. muita Muito dança. muita expressão, né, É, corporal. exatamente. Tem. E aí a gente fez o Auê, depois, que foi com a Duda Maia, fizemos o Alto do Reino do Sol, que é um espetáculo sobre o Ariano Mariano Suassuna, Suassuna, maravilhoso. que foi com o Luiz Carlos Vasconcelos. Depois fizemos o Macunaíma com a Bia Lessa. Por fim, o Museu Nacional com o Vinícius Calderoni. E, e os Jacksons do Pandeiro, que foi sobre Jackson do Pandeiro, com a Duda Maia, que também dirigiu o show da gente, que chamava-se Desengaiola. Então, essa trajetória da companhia foi meio que também, desse jeito, puxando um fio pela vontade da gente trabalhar junto, né? E a gente investiga mesmo, assim, nesse processo da gente, uma relação claro, com vários elementos que podem compor, né, essa prática, né, que vão desde a poesia popular, as práticas dos brinquedos e folguedos populares, jogos populares, acrobacia, palhaçaria, tudo isso a gente já trouxe para os espetáculos, já estudou e levou Que para legal. esses espetáculos. Mas a grande investigação mesmo é na humanidade, né? Na brasilidade, nessas coisas que são elementos fundamentais para a nossa gente. Puxa, muito legal esse trabalho, viu? Parabéns. E me diz uma coisa, eu tenho algumas dúvidas sobre o choro. O choro tem origem europeia, é uma linha assim mais de sofrência, né? Conta um pouquinho assim sobre as origens do chorinho. Então, o choro, ele surge ali na segunda metade do século XIX, né? 19, né? Isso. E aí, inicialmente, era uma maneira de você tocar as músicas que vinham para cá, né? As polcas, valsas, shots, e que aqui a gente tinha uma maneira muito especial de tocar aquela música de salão, Uhum. né? E esses conjuntos também começaram a acompanhar cantores em pequenos eventos e serestas, etc e tal, e acabaram popularizando, né, essa maneira de tocar, Uhum. que depois acabou sendo chamado de choro e que acabou depois virando quase que uma caracterização de um gênero musical, mas muito mais do que isso, ele abrange, é mais uma maneira de tocar, porque tem vários gêneros que são choro. Então você tem, por exemplo, valsa que é choro, polca que é choro, shotes que é choro, choro Ah, sambado que é choro. Você tem mesmo um partido alto que o Jacó do Bandolim chama de choro. Então, ele, na verdade, ele surge lá, né? E aí você tem ali, por exemplo, o calado como uma figura fundamental nesse primeiro momento. Depois você tem, enfim, várias pessoas nesses primórdios do choro. Você tem o Anacleto de Medeiros, o Albertino Pimentel, tem e aí chega o Pixinguinha, né? Que é uma figura fundamental. claro. Ernesto Nazaré também, Chiquinha Uhum. Gonzaga, né? Nesse primeiro momento. Aí você tem o Pixinguinha. E aí depois Jacó do Bandolim, Valdir Azevedo, e até a linha que a gente tem hoje, né? Que a gente tem, por exemplo, o Hamilton de Holanda, que é um grande representante do choro e que dialoga com a música do mundo todo, né? Toca com desde o Wynton Marsalis, um dos papas do jazz norte-americano, até com pessoas de todo mundo, né? Então é um gênero que é vivo, pulsante, que diz sobre a gente, né? Mas é um gênero instrumental que começa na segunda metade do século XIX.
Caramba. Mas ele tem, assim, ele é genuinamente brasileiro, Sim, sim. E ele surge mas por tem conta disso. influências Na europeia. verdade, eu acho que é mais dizer que esse material chegou e a maneira que a gente influenciou isso pela nossa maneira de tocar transformou isso em alguma outra coisa. Não era como se existisse uma coisa e recebeu uma influência de fora. Na verdade, é a música de fora, esse material da música de fora, das polcas, dos shots, etc e tal, tocados por músicos brasileiros, inclusive, e Tipo, depois. uma nova interpretação, Isso, vamos dizer exatamente. assim. E essa interpretação tinha um molejo, até uma forma meio chorada, assim, tal, né, para fazer Aham. uma alusão a esse nome, mas isso foi o que definiu esse repertório do choro, que até hoje é muito vivo, continua, mas ele surge sim primeiro da maneira de você tocar músicas que tinham origem europeia, mas depois, quando chega aqui, ele passa a ser um gênero brasileiro, né? E até hoje, o que a gente faz como choro é único e é só nosso. Isso é muito bacana. E, mas o que que te chamou pro choro? O O que 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 me te chamou para o choro, atraiu? É. primeiro a música. Eu não fazia ideia disso. Meus pais não tinham essa prática de ouvir choro, né? Eles ouviam, eu ouvia muito a música nos trajetos com minha mãe, assim, sempre tinha um rádio tocando, essas coisas todas. Uhum. Mas aí um colega de escola tocou. Eu falei, gente, o que que é isso? Ele falou, isso é choro, cara. Eu falei, cara, onde eu posso ouvir mais isso? Ele falou, não, vem comigo. E ele tinha um duo com outro professor. E eu comecei a frequentar. Quando eu conheci, naquela época a gente comprava disco ainda, né? Hoje a gente aperta um botão e ouve tudo. É. Então, eu comprei muitos discos de choro, comecei a ouvir, né? Especialmente o Jacó do Bandolim. E eu comecei a querer aprender aquilo. E aí aprendi tocando com eles, mas aprendi também muito com Carlinhos Leite, que era um violonista que tinha tocado com o Jacó do Bandolim, que de certa forma me chamava para ali para as rodas de samba, de choro e de seresta em Niterói. Então, de certa forma, eu me sentia meio adotado pelo Carlinhos, assim, né? Quando eu chegava na roda, eu sentava do lado dele, a gente ficava tocando. Então, e o choro, as rodas, né, o samba, o choro, tem muito disso, né? Você aprende muito naquela dinâmica. Então, as pessoas têm esse prazer de compartilhar. Quando o Carlinhos me chamava para uma roda, assim, eu ficava feliz da vida, porque eu ficava sentado do lado de um mestre do choro e ele me falava coisas assim, às vezes, uma frase que ele dizia era o suficiente para que eu aprendesse um novo universo dentro daquela música. Que legal. Aí só continuou, né? Só continuar. E o samba tem esse mesmo aspecto, né? Tem esse mesmo aspecto, né? Com certeza. E o Desengaiola? Você é um grupo formado por. Então, Desengaiola, esse coletivo, Vocês ganharam um prêmio agora, né? a gente ganhou o prêmio da música 2023, brasileira, né? fomos indicados ao Grammy e para a gente foi uma surpresa muito grande, né? Essa indicação ao Grammy, assim, né? Mas nós quatro tínhamos trabalhos independentes, né? O João Cavalcante tinha um trabalho dele, Moisés Marques, o Pedro Miranda. E há 20 anos a gente toca junto, assim, né? E todos nós éramos parceiros, Há assim, 20 anos. há 20 Uma anos. vida, né? A gente viu que foi, enfim, que a gente começou, a gente se conheceu e a gente tocava. Eu com Moisés num canto, aí Moisés com João Cavalcante no outro, eu com Pedrinho Miranda no outro. Então a gente viu que essa história começou muito tempo atrás. A gente fez um primeiro show já com esse formato em 2012, uma casa que era o Estúdio RJ ali em Ipanema. Que depois passou a ter, acho que hoje é o Boteco Boa Praça, se não me engano, ali na praia, que é um espaço grande que tem ali. E a gente resolveu fazer esse disco na pandemia. Porque quando a gente falou assim, gente, a gente não tá fazendo nada, mas a gente tem música juntos. Eu tenho música com o Moisés, com o João e com o Pedro. O Pedro tem músicas comigo, com o João, com o Moisés. Sabe, todos nós temos. Aham. Poxa, aí o Pedrinho falou assim: olha, eu tô ficando numa casa em Pati. Vamos fazer o seguinte, a gente se testa, né? Todo mundo vê se tá. E vamos para lá, vamos ver se a gente consegue produzir um trabalho. E a gente fez esse trabalho, e justamente com esse caráter, assim, né? De compartilhar essa alegria de fazer música junto, de falar do que era nosso cotidiano ali naquele momento. E que, de certa forma, o melhor elogio que a gente recebeu sobre esse trabalho foi justamente das pessoas dizendo que, nossa, você resgatou na gente aquela alegria de estar junto um do outro, porque foi no meio da pandemia, né? Então, para a gente foi muito especial. E depois esse trabalho deu muitas alegrias para a gente e continua dando, né? A gente acabou de fazer uma turnê pela Europa, que foi muito especial, porque a gente começou na França com uma plateia que conhecia praticamente todo o repertório, Que cantando junto com a legal. gente. E a gente terminou em Madrid
cantando com o George Drexler, enfim, uma figura, um ganhador do Oscar, inclusive, que foi fundamental, assim, porque ele é muito generoso. O George Drexler era generoso, querido, interessado na música brasileira, fascinado pela arte, e ele não poupou esforços para que a gente tivesse em Madrid o máximo de pessoas ouvindo a gente. Que legal Então ele isso. ajudou nessa divulgação, ele fez tudo isso com a gente e foi fundamental para que a gente naquele momento também fechasse a turnê da melhor maneira possível, Fechou com chave de com ouro, né? chave de ouro. Que legal esse nascer da pandemia, né? Tantas histórias Tantas de histórias. arte, assim, que nasceram ali no É. meio de tanta dor, né? Pois é, exatamente. A arte ainda foi um refúgio naquele momento difícil, né? Foi, Moisés fala que foi uma árvore que nasceu num solo quase infértil, assim, né? Então foi nascendo exatamente. aquela florzinha e a gente não romantiza isso porque a gente sabe que muitas pessoas Então, perderam seus entes queridos, mas a gente saber de certa forma que a gente conseguiu trazer algum alento para as pessoas, como a gente ouviu muito isso. As pessoas falaram muito sobre isso pra gente, né? Então a gente, essa é a melhor recompensa, com né? certeza. E a tua história, a tua relação com o Lupicínio Rodrigues? Eu li uma curiosidade sobre ele, assim, que eu fiquei até muito triste, né, em relação ao Oscar, acho que de 45, né? Ah, não sei dessa história. É, enfim, teve um musical que trazia uma música dele e ele não recebeu os direitos. Ah, Ele nossa. não foi nem consultado. Ah, isso é uma história muito comum, de pessoas que se inspiram em outras e tal, e muitas vezes não dão crédito, né? Isso já aconteceu com música fora do Brasil, e isso é muito Isso é muito constante. triste. Mas a Mas o tua relação Lupicínio, com ele é bem alegre, né? não, o Lupicínio é uma figura importantíssima na música brasileira, né? Ele tem sucessos como Se Acaso Você Chegasse, enfim, várias outras músicas. E só que o Lupicínio ficou mais conhecido pela dor de cotovelo, né? Pela dor de Pela, cotovelo, pela, né? pela tristeza, pela coisa rasgada. E ele dizia que as músicas dele todas falavam de situações que ele tinha vivido, né, que ele conhecia e tal. E ele tem músicas desde de uma que diz que ele era, enfim, ele se casou com uma mulher que fugiu com um médico que ele contratou para tirar os bichos de pé dela. Assim, é nesse nível o Caramba! humor do Lupicínio, assim, né? Mas dessa coisa da sofrência também, né? Aham. E eu fiz um show sobre o Lupicínio, né, convidado pelo Luiz Felipe de Lima, o mesmo que me convidou para fazer o Sassaricando, que foi com a Maria Ângela Menezes, com a Zezé, é, Zezé Pinto Guimarães, que são pessoas muito queridas e grandes produtoras, assim, né? E aí elas me chamaram para fazer esse espetáculo com vários outros cantores excepcionais. E foi lá que eu conheci a Soraya. A Soraya é A maravilhosa. Soraya é maravilhosa, que foi muito querida. Eu não fiz o show com ela, mas eu estava participando e conheci a Soraya ali. Depois, num outro show, que foi no ano seguinte, se não me engano, sobre o Lupicínio, sobre o Lamartine Babo. Uhum. Aí eu já conheci melhor a Soraya, porque eu estava fazendo assistência de direção musical do Luiz Felipe de Lima. Então, quando. E aí depois isso virou uma amizade enorme, até a gente gravar. Ela me convidou para ser o produtor do primeiro disco dela, que foi o Arco do Tempo. Aquele disco é Depois, maravilhoso. agora a gente vai lançar um outro disco juntos sobre a Dolores Duran. Fizemos outros espetáculos, né? Então, Que e legal. faremos muitos outros, né? E agora nós acabamos de sair de cartaz agora aqui no Rio de Janeiro, né, com o Chico espetáculo do Buarque, Chico né? Buarque, Nossa História com Chico Nossa, Buarque, com Chico do Buarque, Rafael Gomes, que é que eu diretor assisti. maravilhoso, generosíssimo e que foi uma alegria de fazer também. É. A tua relação é bem estreita, né, com o Chico Buarque, né? Sim, assim, quando a gente gosta de música brasileira, é impossível você não topar com a música do Chico, né? É, impossível. Mas o Chico é muito generoso, assim, é muito querido, assim, né? Uma figura que, além de ser um dos maiores compositores que a gente tem, ele é uma pessoa muito conectada ao que está acontecendo, ao nosso tempo, a quem está produzindo música, ao que está se fazendo, né, em todas as artes de teatro, tudo isso. Então, quando me chamaram para fazer esse trabalho sobre a obra do Chico, foi inclusive. Eu sempre aproveito esses trabalhos e uso como oportunidade de aprender mais sobre as coisas, assim, né? Quando eu fui Uhum. chamado, a primeira coisa que eu fiz foi organizar. Eu já tinha começado a fazer esse trabalho há muito tempo atrás, né? Mas aí eu peguei o banco de dados que eu tinha feito com as músicas do Chico, reouvi tudo, todas as letras transcritas, música a música, entender quais são os personagens que estavam ali, quais são as histórias que são contadas ali e como que essas histórias também podiam estar
nesse espetáculo, que as músicas foram escolhidas pelo Vinícius Calderoni, pelo Rafael, eu participei sugerindo uma coisa ou outra, mas eles têm um conhecimento também muito grande. Então, dialogar com isso, e principalmente quando você tem um conhecimento mais amplo da obra, mesmo que você selecione 50 músicas para um show, como foram as músicas que estavam na nossa história com o Chico Buarque, algumas em trechos, outras integralmente, né? Uhum. Mas quando você conhece assim a obra, você coloca elementos de uma coisa na outra, e de certa forma eu acho que isso pode trazer mais propriedade para o fazer musical, né? Então, é, mergulhar de cabeça na obra do Chico, que eu já conhecia bastante, e sobre quem eu já tinha feito essa pesquisa, mas dessa vez dedicar mais a isso, foi muito, muito bom. Até porque você fazer música para música é uma coisa, você fazer música para dramaturgia é completamente Completamente diferente. diferente. Até porque tem coisas que numa interpretação pessoal você pode trazer, que para dramaturgia você tem muitos outros elementos que você tem que considerar, né? Você tem o personagem, o estado do personagem, as motivações, as ações, o que aquela música representa na trama. Ela faz andar a trama. É uma música que ilustra uma coisa que já passou. Ela fala sobre um personagem. Ela fala sobre um sentimento. Um personagem pode ter uma característica musical que vai, de certa forma, ser conservada até o final do espetáculo e que, mesmo que o público não perceba conscientemente, de certa forma, quando aquele som acontece, eles percebem e ouvem. Então, por Uhum. exemplo, tudo isso eu estou falando de elementos que eu trouxe nesse espetáculo do Chico. Então, por exemplo, quando o personagem do Fernando, que, enfim, foi inicialmente interpretado pelo Flávio Baurac e depois pelo Salgado, ele tinha uma coisa na região grave, eu fiz os arranjos dessa maneira. Já a outra personagem, que é a personagem da Laila Garran, tinha quebras que eu colocava na música, que eram específicas para isso. Tinha citações de outras músicas que eu Uhum. colocava dentro, assim, né? Como se fosse uma surpresinha para quem conhece Chico. Fala, ó, eu conhecia isso. E, além disso, foi muito bom trabalhar com o Rafael e com o Vinícius Calderoni, que são os dramaturgos, né? Uhum. Porque eles não foram no óbvio, né? Então, por exemplo, vou dar spoiler? Tudo bem, posso falar. Uma cena, por Pode exemplo, falar um pouquinho. por exemplo, a perda de um filho, imediatamente as pessoas associam a pedaço de mim, né? Que tem Uhum. aquela frase, né, muito famosa, que a saudade é o revés de um parto, a saudade é arrumar o quarto do filho que já morreu. Que é uma frase assim, né, enorme assim, É né, forte, muito né? forte. Mas aí o diretor, pum, subverte e coloca uma música que não tem nada a ver com isso. Isso emociona as pessoas. Então, conhecer, quando você se debruça sobre a obra e tem tempo para aprofundar, isso faz com que a gente possa fazer as escolhas menos óbvias. E isso, de certa forma, eu acho que, não vou dizer qual o termo que eu posso usar assim, né? Mas isso, o espectador passa a ser parte daquilo, né? Porque ele está construindo aquele espetáculo, não pelas obviedades ou por tudo que ele já sabe que vai acontecer, mas também por como ele processa o que a gente está trazendo dentro daquela Uhum. dramaturgia, né? Uhum. Então, essa relação da música com a dramaturgia também me fascina, assim, né? E eu acho que é um caminho que, para o teatro brasileiro, cada vez mais a gente percebe que pode ser mais explorado, porque a gente tem uma relação com a música que é muito profunda, a gente reconhecidamente tem uma das músicas mais fortes do mundo, né? As pessoas falam sobre isso, a gente tem músicas entre as mais tocadas e gravadas no mundo. Tudo isso dá pra gente esse crédito. Construção é uma delas, né? Construção é maravilhosa, né? Eu fiz um arranjo específico para construção que foi esse A questionamento, cena assim, né? da Ju também maravilhosa. Exatamente, é uma grande atriz, né? Uma grande atriz, Ju Colombo. E isso. Inicialmente tinha sido feito pela Cida Moreno, também arrasava também. É, E aí, ela substituiu, né, a Cida. isso. E aí o que acontece é o seguinte, quando você pega, por exemplo, um arranjo que é muito famoso e muito importante para a música popular, como um arranjo de construção, que é com uma formação enorme de instrumentistas, né? Aí eu falei assim, gente, como é que eu vou adaptar isso? Porque eram 5 músicos, né? Eu e mais 4, eu tive a honra de tocar no palco diariamente com o Dirceu Leite, Uhum. enfim, com a Aline, com o Diego Zangado, com a Ingrid de São Paulo, o Pedro Aune e o Lourenço aqui no Rio também tocando. Enfim, músicos excepcionais. Né? Mas como eu podia fazer aquela formação gigantesca que, imagina, se você tem uma gravação com uma orquestra, como é que você vai fazer uma outra gravação? Você pode, de certa forma, reduzir aquilo, mas mantendo as características, ou você pode reinventar aquilo.
como tinha características específicas, né? Era uma mulher negra reclamando a morte do marido, que tinha sido assassinado, e que não era uma morte como essa morte que muitas vezes Mascarada, né? exatamente. As pessoas associam essa questão dos presos políticos, muitas vezes, as pessoas que tinham uma briga direta com a questão do regime naquele momento, da ditadura militar, mas muitas vezes as pessoas não percebem o quanto de outras arbitrariedades e o quanto de morte, assim, né? Tinha, inclusive, da população mais pobre do Brasil, assim, né? Então, isso foi um elemento trazido. Então, era uma mulher negra falando sobre um marido que tinha sido assassinado na comunidade deles e falando, cara, isso aqui também é morte política, né? Claro. Porque essas pessoas sempre Aquela cena foram. é emblemática do espetáculo. Exatamente. E as pessoas sempre foram invisibilizadas. No espetáculo, ela toma o protagonismo e ela fala. Aí eu falei, o que eu posso fazer com isso? E aí eu trouxe esses elementos, né, da percussão, de outras levadas, Uhum. e fiz uma Ficou coisa lindo, maravilhoso. completamente diferente do que tinha sido feito pelo Rogério Duprat, que é o arranjador da gravação original. E tudo isso surgiu pela dramaturgia. Então, assim, essa relação com música e com a dança, e com a música com o teatro, ele é um campo de investigação e de possibilidades que vai além do que a gente faz normalmente com a música, né? Com certeza. E assim, é muito bonito ver a entrega, né, desse elenco. Eles são muito potentes em cena. E a banda ao vivo ali também. Eu adoro quando tem banda ao vivo, Eu porque é também. um elenco assim à parte, né? E é uma parte super integrante ali do todo. Ficou muito bonito. Vocês estrearam em São Paulo, Sim. aí vocês vieram para o Rio e agora vão viajar Sim. com o espetáculo. Agora a gente vai viajar. A gente ia fazer Belo Horizonte agora em julho, mas parece que vai ser É depois. necessário esse É, espetáculo. Vocês a têm que gente tem que. viajar, essa história tem que ser propagada assim. Tem que ir para o norte também. A gente quer. A gente está torcendo para dar tudo certo, porque como é um espetáculo muito grande, a gente precisa de certa forma de Claro, patrocínio para a gente conseguir viajar. claro, claro. Mas a gente está com a Sarau, né? A Sarau Agência, que é uma super produtora e que é parceira nossa, parceira da Barca também, que é a minha companhia de teatro, e que certamente vai conseguir fazer com que a gente viaje bastante com esse espetáculo. Com certeza. E a tua relação com a Elza Soares? Também é uma A, relação assim a Elza bem estreita, é uma né? grande Ela já gravou, inclusive, inspiração. música sua, né? Gravou. Caramba, É uma que honra, honra, né? né, gente? A Elza era uma figura assim fundamental para a música brasileira. E eu tive a alegria de tocar com ela num espetáculo da Orquestra Sinfônica Nacional da UF, em que eu era um dos músicos de música popular convidados, né? E a Elza fazia parte, né, desse show. E, e depois disso, né, a minha música Fatalidade, que é uma parceria minha com o Rodrigo Alzuguir, foi gravada então pela Elza. Enfim, e quando eu ouvi essa gravação, eu falei, meu Deus. E é interessante porque ela mudou uns trechinhos da música, assim, da melodia. Eu falei, meu Deus, que força que tem essa mulher, né? Uma grande intérprete, uma figura maravilhosa, assim. E como que é a tua relação com a finitude? Quando você percebe que essas referências tão fortes para você começam a ir para outro plano? Pois é, o Elton Medeiros, né? Ele dizia isso, ele falava que a única questão de envelhecer para ele, mais pesada, era o fato de perder os amigos, Uhum. né? Mas é o ciclo da vida, assim, né? E eu tive sempre muitos amigos mais velhos também, né? Como eu perdi meu melhor amigo, que era o Paulo César de Andrade. Então, assim, e cada vez mais eu conheço pessoas mais novas, de outras gerações, né? Então, eu acho que eu tenho uma relação, assim, de serenidade com isso, assim, né? Apesar de certa forma, a perda ser muito doída, né? Perder essas pessoas que são muito queridas, com certeza isso mexe muito com a gente. Como eu acabei de perder o Galote, grande amigo, Cristina, grande amiga. Mas eu tenho sempre perto de Semana mim. passada a Preta Gil também, né? Pois é, Deixou. nos deixou. Então, é isso. A gente tem que se relacionar com isso porque isso é inevitável. Então, a gente buscar lidar com isso de uma boa maneira, né? Entendendo que a vida pode ser uma dádiva, apesar de todas as dificuldades, assim, né? Que a gente tem que lutar para que seja. Eu acho que é o melhor caminho para mim, né? Para lidar, né, Para com, lidar com com a isso. finitude, né? Com certeza. E a Elsa, então, para você foi até o fim uma grande É uma referência, grande cantora, né? uma grande cantora, Uma uma grande grande cantora, uma mulher que, especialmente no final da vida, passou a representar muita coisa, né, muita no coisa. Brasil.
e que essas pessoas que trabalhavam com ela, que lidavam com ela assim também, né, nos últimos discos, né, ela teve uma popularidade assim, né, e de certa forma inspirou muita gente, né, que é o fundamental. E ela tinha uma relação muito forte com a Avenida também, né? É, tudo, ela inclusive foi enredo da Mocidade, né, Uhum. as escolas de samba têm isso, né, tem um amigo que ele fala que a maior homenagem que uma pessoa pode receber em vida é ser enredo de uma escola de samba. E esse ano, especialmente, né, a gente está tendo muitas homenagens, né? Em vida e também já tendo partido, né? Porque é uma Exatamente. grande homenagem, né? Você Exatamente. movimentar toda uma máquina, né? Com certeza, assim, Em são prol de milhares de uma pessoas. homenagem. Com certeza. Esse ano, por exemplo, a gente vai ter homenagem ao mestre Cissa, né, que é um grande mestre de bateria da Viradouro. A gente tem homenagem a Rita Lee, tem Heitor dos Nossa, que Prazeres. legal, Rita Lee. O Cissa, né, que tá, Tem que ter tá aqui mesmo. entre a gente e está trabalhando na escola de samba. Vai ser a primeira vez que isso vai acontecer. A gente tem uma homenagem ao Ney Matogrosso, que é uma figura fundamental, que vai ser feita pela Imperatriz Leopoldinense. Então, e várias outras homenagens, Carolina Maria de Jesus. A gente tem muitas homenagens esse ano, né? E que a avenida vai ficar colorida com essas personalidades fundamentais para a nossa história. E já que a gente tá falando de escola de samba, você também é jurado, né, da Liesa. Como Sou é que é essa jurado. experiência pra você? Na verdade, assim, né, todo ano eles falam que a gente é jurado só até o carnaval. Está jurado, Isso, né? exatamente. Aham. Mas nos últimos 10 anos, né, eu estive lá e tive essa alegria de participar como julgador do carnaval, que é uma festa absolutamente fundamental para nossa gente. E pessoalmente, assim, né, eu tenho uma relação muito profunda com o carnaval, sou apaixonado por carnaval, vivo carnaval, sou sambista, né? E quando eu fui chamado para fazer parte do júri, assim, né, isso para mim foi um desafio também, porque eu falei assim, meu Deus, eu que sempre critiquei, eu que sempre tive do lado confortável de sentar aqui e falar assim, olha, aquele cara ali falou besteira, não, aquele cara disse que esse samba é de um jeito, isso aqui tá falando besteira, né? Quando você vai para lá, assim, e aí quando me chamaram, eu falei assim, meu Deus, eu tenho duas escolhas, ou eu falo, não quero, ou eu vou, né? E me aprofundo ainda mais nessa questão do julgamento. E, e só o que eu posso dizer assim, né? Quer dizer, uma das coisas que eu posso dizer sobre isso é que a cada ano eu me aprofundo mais nesse sentido, né? Eu ouço mais as músicas, procuro entender mais a dinâmica do carnaval e entendo que essa análise que a gente faz tem que ser uma análise com muito conhecimento e muito respeito às pessoas que fazem. Claro, claro. Porque tem um aspecto que é o seguinte: muitas vezes quando a gente fala do carnaval, as pessoas falam como se fosse uma coisa de um universo paralelo, assim, né? Ou uma coisa única. Ah, não, aquele é o maior cantor de samba de enredo. Você não fala assim, ele está entre os melhores cantores brasileiros, que ele é um grande compositor de samba de enredo. Não fala está entre os grandes compositores. As pessoas não consideram muitas vezes o samba, nem o samba enredo, como parte da MPB, vamos dizer assim. Mesmo os artistas do carnaval, você vê uma Rosa Magalhães, mesmo os contemporâneos agora, né? O, o Bora e o Haddad, o Leandro Vieira, enfim, o João Araújo, o Vitor Araújo, que foi campeão do carnaval. Essas pessoas são grandes artistas, né? E que muitas vezes são colocados numa prateleira. Ah, não, eles são artistas de carnaval. Então, assim, quando se aprofundar, né, nesse conhecimento, para poder fazer um julgamento justo, especialmente quando a gente sabe que tem especificidades que uma análise tradicional não daria conta, o que eu quero dizer com isso? Por exemplo, se eu chamar o maior maestro da filarmônica de não sei, e botar ele para julgar samba de enredo, ele pode ser o maior conhecedor de música, mas ele não necessariamente vai fazer um bom julgamento. Então, buscar todo dia fazer um julgamento bom, um julgamento melhor do que eu fiz no outro ano, é o que eu posso garantir que eu faço, assim, né? É, ouvir exaustivamente samba. Eu tenho um processo é, desde que o samba é lançado na disputa, agora a gente está com as disputas, né? Eu ouço, escuto, depois quando ele é escolhido, eu escrevo a partitura para entender. Todas essas análises, elas não são para você dar uma nota que vem antes, mas é para você entender aquilo que forma aquela composição, né? E, de certa forma, para traduzir, de alguma forma, em palavras, a percepção que só acontece na avenida. Samba enredo é na avenida, né? E isso é muito forte, porque é um trabalho muito sério, de um ano daquelas pessoas, Um ano, né? que as pessoas dedicam a vida àquilo, você lida com paixões, e aí você tem que avaliar aquilo. É uma posição ingrata, mas que eu tive muito orgulho de fazer parte, porque são pessoas muito sérias,
pessoas que confiam no meu trabalho, né, já que eu estou lá há 10 anos, Que e massa. que me dão total autonomia, já que sabem que eu me debruço e me aprofundo nisso o máximo que eu posso. E se Então, descola de todo e qualquer sentimentalismo, né? com Na hora certeza, com certeza, de porque, julgar. porque ali você pode Porque você ser. tem a sua escola também, né? Do A minha coração, né? escola é a escola de. Estamos aí, porque minha mãe foi presidente dessa escola lá em Cambuci, que é a minha cidade natal. Na verdade, eu Caramba. nasci em São Fidélis e a minha família toda é de Cambuci. E lá minha mãe foi presidente dessa escola. Então, eu lembro do cheiro dos adesivos sendo colados. E presidente de escola de samba no interior não é quem dá ordem de nada, assim, né? É quem participa ali fazendo das coisas. E minha mãe, no momento, foi. Meu tio Vadim também era envolvido com a escola de samba de lá. E essa é a minha escola do coração. Sempre tive muito amor pelas escolas todas de samba do Rio de Janeiro e fazer parte do júri daqui é fundamental você olhar para todas essas escolas com o mesmo rigor. Então, isso eu me lembro do presidente Jorge Castanheira falando. Quando alguém te fala assim, olha com carinho para minha escola, né? Porque aí ele falou assim: você pode responder sim, olho com muito carinho para sua escola e para todas as outras com o mesmo carinho. E é Claro. justamente isso, porque realmente é um trabalho enorme que essas pessoas têm e que a gente tem que ter muita seriedade nesse julgamento. E é isso que eu busco a cada momento. Eu acabei de produzir um seminário, um encontro para se falar sobre samba de enredo, e que lá a gente tinha compositores, historiadores, julgadores, para que a gente pudesse debater e conversar sobre o samba de enredo hoje. E foi muito interessante porque ali a gente discute, e eu acho que essas discussões têm que tomar cada vez mais o espaço público. Porque quando a gente fala sobre samba de enredo, quando a gente fala sobre o universo do carnaval, só quem ganha é a nossa gente. As pessoas que assistem e ouvem, as pessoas que são apaixonadas falar. E também o carnaval, quando você discute com serenidade, e principalmente com a mesma motivação, que é fazer com que as coisas cada vez estejam mais interessantes para todo mundo, né? Que o carnaval seja cada vez mais uma festa potente, né? Que ele se potencialize, que ele cresça. Essas discussões são muito interessantes e são fundamentais para que a gente continue fazendo parte disso, né, de desenvolver esse conhecimento sobre o carnaval. Porque a gente intui muita coisa, a gente vive muita coisa, e a gente que é sambista, a gente sabe. Porque aquele samba é melhor, aquele samba é muito bom, aquele samba melhor, eu não digo porque não existe isso, né, de uma coisa ser melhor do que outra, mas aquele samba funcionou um pouco melhor no desfile, Claro, né? claro. Então, a gente sabe quando a gente ouve, mas entender o porquê, colocar essa comparação de uma maneira rigorosa, mas ao mesmo tempo com consciência do que Justa. justo, né? Com consciência do que é o que é necessário para que um samba enredo seja interessante. Porque é muito fácil a gente achar defeito em qualquer coisa. E não é isso que a gente quer. Então, por exemplo, se eu olhar para essa tela ou para esse chapéu aqui maravilhosamente transformado Obrigada. numa. É meu cenário. Maravilhoso, maravilhoso. Então, se a gente olha para isso, eu poderia aqui, em vez de olhar para o quanto que isso está interessante, falar: ah, não, esse fio aqui está um pouco maior do que esse aqui, tá vendo? Então, Aham. isso E tá aqui mesmo, pior que tá mesmo. Não, mas isso não faz a menor diferença, porque Não, isso não. aqui é lindo, né? É o conjunto, É o né? conjunto. Não, e é isso que eu Mas, falo, mas, no mas, samba mas enredo é eu a acho que mesma coisa. você, como jogador, você tem que olhar também as especificidades, né? Sim, mas o que é específico é justamente esse que é um dos pontos mais Mas interessantes. tem que ver se o específico também, assim, funciona ou não funciona. Porque às vezes não tá ali harmonicamente, mas tá funcionando. Sim, exatamente. Por exemplo, a gente pode falar dos maiores sambas da história, todos eles praticamente todos, eu posso apontar alguma coisa isso aqui tinha um probleminha aqui. Esses sambas continuam sendo os maiores da história. Continuam sendo um samba nota 10, 11, 1000, 100, maior nota possível. Só que eles têm uma questão ali que não fazia uma irregularidade, uma coisa que poderia ser tratado como um problema, mas que não fazia deles piores sambas por conta disso, né? Aham. Eu tenho muita curiosidade também em relação a essa matemática, né? Porque às vezes é um décimo que faz toda a diferença. Você já teve alguma experiência de ser, assim, fator determinante? Já. A gente, Tanto para vitória ou não, né, da sim, escola? a gente entende que isso faz parte do que a gente está fazendo ali, né?
porque como a gente faz o trabalho com muita seriedade, qualquer décimo que faz ali a disputa é muito parelha, né? As pessoas estão muito Isso, próximas, às vezes uma isso. escola por um décimozinho e tal. E tanto que se você tira, se você imagina, se um aluno tira 9,9 de 10 numa prova, ele vai ficar feliz da vida. Na escola de samba, se você tira 9,9, a pessoa fica, ah, meu Deus, que nota horrível que você me deu. E na verdade, como eu tô te falando, né? A gente. E tem isso, tem nota ruim. Não, essas notas são ruins, assim, né? Qualquer nota que tire o título do seu. Que tire a sua escola da disputa, ou qualquer nota que faça com que sua escola fique perto do rebaixamento, é uma nota ruim. Então, qualquer nota diferente de Ah, 10 é tratada como uma nota ruim. qualquer nota, 9,9 também. 9,9, sim, 9,9 é uma nota que as Eu pessoas achei que tratam. nota ruim, assim, isso dentro da minha ignorância, fosse tipo 8, que também Não, sai. não, não, então, na 8, verdade 8 lá. então é péssimo, né? Não, na verdade a gente lá dá é de 9 a 10, né? Então é 9,1, 9,2, 9,3, mas na prática, porque o que o Mas tem jogador. o 8 também, rola 8 também. Não, 8 hoje não rola mais, já rolou um tempo Ah, atrás. já rolou. Porque o regulamento mudou bastante, né? E cada vez mais. Ontem, por exemplo, eles anunciaram mais mudanças no regulamento, no julgamento do carnaval. E da maneira que é hoje, o que o julgador tem como material para julgar o carnaval? Uhum. A gente tem o manual do jogador, que é o fundamental, né? Que você lê aquilo e entende. Mas ali deixa muitas questões que podem ficar na subjetividade. Mas porque, por exemplo, lá não diz que você vai dar só até 9,6, 9,5, 9, não fala disso. Mas quando você olha, por exemplo, o julgamento dos últimos anos, você percebe que raramente se deu um 9,4, né? Então, quando você entra, você tem o manual do julgador, mas você tem o segundo aspecto, que é a jurisprudência, né? Que é Aham. você olhar os julgamentos anteriores e ver como as pessoas analisaram. E a terceira coisa é a reunião, né? O simpósio, o curso dos julgadores, que são as reuniões feitas na Liesa, em que aquele Isso é manual importantíssimo. é importantíssimo. Você conversa com as escolas e entende como aquele manual aponta questões, mas também outras questões, né? Coisa que você não deve julgar. Se tem alguma dúvida, um presidente fala, um presidente de escola fala, o presidente da liga e também o coordenador do júri, né? Que é o Tiago Faris, que é uma pessoa também muito capacitada e muito cordial, muito dedicada. Todas essas pessoas ali respondem. Então, com esses três elementos, você tem o que é necessário para saber como se julgou o carnaval e como que você vai julgar, né? Ou seja, o manual do julgador, os outros julgamentos de outros jogadores e a reunião na liga. Então, a partir disso, você tem ali total autonomia para, com muito cuidado, muito rigor e, ao mesmo tempo, muita seriedade, fazer uma avaliação de que se aquele samba está num patamar de 9,9, 9,8 ou 10. E hoje o julgamento não é mais comparativo, né? Você não fala, ah, o samba de tal escola é melhor do que tal escola. Então isso faz com que a gente tenha que ter um entendimento de samba de enredo ainda mais profundo, porque você não compara, você avalia uma obra em si. Mas é isso, como eu estou há 10 Isso anos é fazendo isso, fantástico. eu, de É certa muito forma, mais aprendi justo muito, dessa forma. com certeza. Muito mais, Com- acho mais isonômico. Mal comparando o que você está falando, né? Essa questão dos critérios de aplicabilidade, um juiz, quando ele vai julgar um caso concreto, ele lança a mão muitas vezes da própria lei ou da jurisprudência, mas embora tenha esses critérios objetivos, sempre vai ter a subjetividade, não tem jeito, né? sim, sim. Eu O acho que a que gente acontece isso com vocês também. Você tem lá todos os seus critérios, mas tem também um pouquinho da sua subjetividade que influi ali na nota, né? Com certeza, mas o que a O seu gente. olhar, assim, pessoal. Com certeza a subjetividade porque assim você tem a relação com os padrões, né? Por exemplo, o que é um samba-enredo, como que aquilo está em relação ao desfile, porque é uma obra única. Nenhuma outra obra, ou pelo menos não que eu conheça, você escuta em repetição durante mais de uma hora, né? A música, se dura 5 minutos, você vai ouvir aqueles cinco minutos repetidos, né? Então você vê aquilo cantado por 3.000 pessoas, você vê aquilo em relação com o espetáculo audiovisual. Então, todos esses elementos fazem com que o samba enredo seja único. E aquilo só acontece naquele momento. Então, se você tem, por exemplo, se você
se você viveu aquilo no desfile de escola de samba, aquele momento não se repete. Inclusive, quem vê de casa não sabe o que aconteceu ali, né? Uhum. Então, um julgamento, na verdade, seja ele comparativo, porque uma obra, você fala assim, ah, não, essa obra aqui eu achei mais interessante que essa. Já que é uma competição de escola de samba, então eu acho que entre esse e esse aqui merecia um prêmio maior. E eu acho que é justo também, assim como você fazer isso foi uma escolha das escolas, né? Assim como você fazer de uma maneira única, não. Não vamos comparar, vamos analisar só essa música. Mas o fundamental é que você tenha esse cuidado, esse rigor e faça isso tudo de uma boa maneira, né? Que é o que eu procuro fazer no meu julgamento. Não à toa tá aí 10 anos já, né? É, Estando jurado, né? Não estando sendo. jurado a cada ano há 10 É, que anos. legal 9 isso. carnavais, porque teve a pandemia, mas 10 anos. Agora você, assim, você é um defensor extreme da brasilidade, né? Sim. Teve uma nota lá que você canetou, não sei se foi. Ah, agora eu não vou me lembrar o ano, pela questão da palavra inglesa, a expressão my friend. Na verdade, o que acontece quando a gente vai avaliar, né, o uso, porque o compositor ele tem que ter o máximo de liberdade possível. E eu sou um grande defensor de que a gente, mais do que punir, porque o julgamento muitas vezes é um julgamento punitivo, você tira décimos. Inclusive diziam isso, né? A escola começa com 10 e perde os pontos. Na verdade, eu acho que a melhor maneira de fazer não é tirar ponto, é premiar. Então eu acho que todo compositor tem que ter total liberdade de fazer qualquer coisa. Na verdade, assim, eu não tirei o ponto exatamente pelo uso de uma palavra que fosse norte-americana, porque isso tinha a ver com enredo. Se tiver a ver com enredo, tudo bem, você pode usar. Agora, se você escolher a maneira que isso é colocado, pode ser, né, de uma maneira mais interessante ou menos interessante, pode potencializar o samba, ou pode, de certa forma, retrair o samba. E é Retrair, essa né? análise que a gente faz. Então, quando eu tirei um décimo por algum aspecto específico, foi avaliando na avenida que aquela característica daquele samba, ela não fazia, ela fazia com que aquele samba não fosse tão bom. Gerava uma retração, né? Exatamente. Não estava agregando de alguma forma, né? Exatamente. Em algum momento eu fazia isso comparativamente, quando estava no manual do jogador, e agora no último carnaval e nesse próximo será feito, não sei se eu serei jogador, mas pelos jogadores que estarão lá, que agora serão 6 em vez de 4, é, Ah, é? vão aumentar o número de jogadores, vão sortear quais notas serão lidas. Então, é, agora, depois disso, né, não vai ser mais comparativo como esse último ano não foi. Legal. Eu acho que você vai estar. Nunca sabemos, né? Mas eu acho que Temos você que vai ver. estar. Um palpite. Eu acho que você vai estar em 2026. E vem bastante coisa boa aí, né? Pelo que você falou, né? Muitas Nossa, homenagens fortes, né? Ju, eu vou te dizer que não teve um ano que não tivesse muita coisa boa. Já assistia Carnaval, já me emocionava, mas o nível desses artistas, o que é essa festa, assim, é realmente uma coisa que é maravilhosa, porque você pode ter paradas, alguma coisa assim fora do Brasil e tal, mas essa relação com esse fundamento, com as pessoas que É estão única no mundo. única. E as pessoas vivem por aquilo, as pessoas brigam por aquilo, as pessoas defendem aquilo com unhas e dentes, porque aquilo é o que a gente é, né? O samba, assim, mudou minha vida. A minha lente para o mundo é a partir da minha vivência na roda e na minha relação com o samba. Então, cada um dos sambistas que estão ali naquela comunhão, fazendo parte daquele cortejo, não só sobre isso, mas aquilo ali é um momento do ápice naquele ano, não sei nem se do ápice, né, mas um dos momentos importantes para tudo que foi vivido antes, né? E para essa vivência fundamental que faz dessa festa também uma manifestação da nossa gente. É. E assim, o carnaval, ele tem histórias muito bonitas, mas também histórias muito tristes, né? Como, por exemplo, de censura, né? Censura? Em qual sentido, assim? Em escola de samba que já foi censurada né? Sim, Eu sim, acho isso assim tão pequeno, tão tacanho, né? Porque tá manifestando ali, tá fazendo uma homenagem a uma personalidade, com ou certeza. sei lá, alguma comunidade, e aí sofrer uma censura, eu acho que é matar
a arte de uma maneira assim muito, muito cruel, sabe? Eu concordo com você, Mas também tem muitas só que alegrias. o que eu acho é que o samba e a E nós força do... somos um país laico, hein? Pois é, Oficialmente laico. mas o que eu percebo que é muito interessante é que nesses momentos em que tem uma barreira, um muro, o samba encontra uma fresta. Então, por exemplo, no Ratos e Urubus, né, que é muito conhecido por conta dessa questão da censura, por exemplo, o que foi feito, né, de cobrir o Cristo e tal, Sim, isso fez mais alarde, que isso teve mais força do que se não tivesse sido censurado. Ou exatamente. seja, a gente que é sambista, a gente já reconhece que em muitos aspectos, quando tem até um samba que fala disso, né, do Paulo César Pinheiro com Maurício Tapajós, que ele fala quando o muro separa, uma ponte une. Se a vingança encara, o remorso pune. Você vem e me agarra, alguém vem e me solta. Você vai na marra, ela um dia volta. Olha o muro, olha a ponte, olha o dia de ontem chegando. Que medo você tem de nós? Então ele fala disso, né? Ele fala dessa censura, mas ao mesmo tempo diz que Que ele medo fala, você tem de exatamente, ele nós. fala assim: você corta um verso, eu escrevo outro. Você me prende vivo, eu escapo morto. Caramba, De que repente, olha eu aí de demais. novo. Enfim, a Joyce diz que a MPB tem resposta para tudo, né? E certamente Com a música certeza. brasileira fala de tudo da nossa gente, né? Se você tivesse que resumir o samba em uma palavra, qual seria? Nossa, meu Deus, que pergunta difícil. Acho que o samba, ele só cabe em si. Eu acho que o samba é samba. Se eu acho que eu fosse resumir o samba em uma palavra, é samba. Porque o samba não é um gênero musical, o samba é um processo civilizatório, como fala o Ney Lopes. O samba, dentro dele, ele traz a nossa gente, né? Eu costumo dizer que o samba é o infinito do átomo, que a gente enxerga muitas vezes a grandeza do universo, né? A gente fala, ah, nossa, tô vendo mas o infinito do para dentro, né? Como é que um verso de samba pode caber tudo que a gente é, toda a nossa gente, né? E isso está lá Verdade. presente no verso do Candeia, do Cartola, dos nossos mestres do samba, né? Exatamente. E se você tivesse que resumir em uma só palavra, música? Nossa, que difícil, Ju. Acho que é uma força vital. Força vital são duas palavras, foi o máximo que eu consegui. Não, mas tá ótimo, é força vital mesmo. E assim, a música, ela tá presente em todos os momentos da vida de uma pessoa, né? Às vezes você não tem uma relação direta com a música, mas a sua relação com a música sempre vai haver, direto ou indiretamente, né? Exatamente. Tem aquela música Exatamente. quando você nasce, as músicas que fazem parte das nossas experiências de vida, Com dos certeza. nossos fracassos, das nossas conquistas. Sempre tem uma música, né? Uma Uma trilha música, sonora uma para isso. trilha, não é? Eu acho Exatamente. importantíssimo, assim. Eu dou muito valor à música. Eu não sou técnica, mas, assim, sempre. Eu sou uma entusiasta da música, porque é impressionante como sempre me coloca em outro lugar. Tem uma magia diferente. Quando você liga um som em casa, quando você coloca um som para treinar na academia, te leva para lugares assim que a compreensão fica, sabe, do que Uhum. é terreno fica muito limitada. É muito etérea, né? A A música, né? música, ela tem o poder de mudar o que a gente sente, de levar a gente para qualquer lugar, de remeter a gente a um que a gente viveu. A música é E a uma gente vê, força. assim, sabe, esse brilho. Eu gosto muito de falar sobre brilho nos olhos quando você fala de música. O teatro parece ser muito importante, mas está sempre interligado à música, né? Sim, comigo, até esse momento, eu não tive nenhuma experiência de teatro sem música, a não ser nos espetáculos da Cal. Mas espero ter um dia, né? Mas até hoje sempre foi ligado à música. Isso é muito legal. Agora, para a gente fechar esse primeiro quadro, eu queria só te fazer uma pergunta em relação a esse seu trabalho de restauração. Também tenho várias dúvidas sobre isso. Uhum. Você faz esse trabalho nas partituras ou é restauração sonora? Como é que funciona isso? Como é que funciona o seu trabalho? Eu comecei a fazer Isso é esse. muito delicado também, né? É muito delicado, Resgatar a memória cultural de um país, né? com certeza. E cada vez mais a gente está percebendo que as pessoas estão tendo mais atenção a essa questão da memória, né? Mas, por Aham. exemplo, o trabalho do Instituto Jacó do Bandolim, com as fitas de rolo do Jacó, a gente estudou bastante como que a gente teria que fazer para limpar aquelas fitas, depois
gravar ela já da primeira vez que ela toca, para caso se ela arrebentar, né? As partituras que a gente tem que manusear com todo cuidado, porque são documentos históricos. Isso tudo faz parte de uma relação com memória que também surge desse interesse pela curiosidade de saber da música brasileira, né? E aí depois disso fui me debruçando, aprendendo, né? Tanto Uhum. esses aspectos de restauração mecânica como das restaurações digitais, e trabalhei algumas vezes com isso, né? Trabalhei no projeto dos áudios da Elisete Cardoso, feito pelo Hermínio Belo de Carvalho. Trabalhei nas partituras da banda do Corpo de Bombeiros, né? Uma banda pioneira nas gravações no início do século XX. Trabalhei em vários outros projetos, no projeto do Acervo do Jacó do Bandolim, e apesar de ter sido um trabalho que eu posso dizer que certamente eu fui o maior beneficiado disso tudo, né? Porque Uhum. realmente é um aprendizado enorme a cada projeto de pesquisa que a gente faz. Legal, cara. É um trabalho bem delicado, envolve muita responsabilidade, né? Com certeza, porque você está mexendo com uma coisa que é muito frágil e que tem uma memória muito grande. Como é que você manuseia? Com uma Depende do tipo de. luva? Depende do que você está manuseando. Uma partitura, Um por instrumento. Uma exemplo? partitura, dependendo do estado dela, se ela estiver num ótimo estado, você pode manusear, obviamente com cuidado, com uma luva, etc e tal. Mas tem outras que você não pode nem tirar do invólucro, você tem que lidar com ela dentro de um outro suporte, não nela mesma, porque ela já está se desfazendo. Enfim, tem vários. E você também trabalha com restauração de instrumentos. Na verdade, eu estudei isso porque eu tenho muito interesse nos instrumentos, mas nunca fiz, até porque exige uma dedicação muito grande. Eu estudei luteria num curso curto com o Virgílio de Luteria. Lima, e num curso grande, longo, de 2 anos, eu fiz um violão junto com o Barros, que é um luthier lá de Volta Redonda. Mas acabei nunca fazendo. Eu cheguei a comprar as ferramentas, depois de eu ter feito meu primeiro violão, mas depois eu falei, gente, eu não vou me dedicar a isso. Eu quero mais tocar, compor, Aham. dirigir espetáculos de teatro musical, atuar, dar aula, fazer pesquisa, que são as coisas que eu faço, né? E não vou me dedicar à loteria porque exige muita dedicação. Mas todos esses aspectos, assim, foi no sentido também de ter conhecimento, até porque quando você toca num instrumento e sabe como funciona o reparo de um instrumento, isso tudo fica. Você ganha mais propriedade naquela relação, né? Você ganha mais repertório, né? E qual Sim. foi o instrumento mais remoto, assim, que você teve contato? Já tive contato com muitos instrumentos muito especiais, mas eu acho que um que me comoveu foi realmente quando eu vi o bandolim do Jacó do Bandolim. Os bandolins, né? Que Eu legal. pude tocar, ouvir aquele som que eu conhecia dos discos Aham. saindo da madeira depois da restauração feita pelo Tércio Ribeiro, um luthier maravilhoso. Que trabalho lindo Então, esse, quando, gente. quando eu vi assim, quando eu peguei, quando eu toquei, apesar de eu não ser bandolinista, né, eu falei, meu Deus, que presente, que alegria que eu Que tô. honra, né? Que honra, Vai que levar honra. essa experiência para pro outro Com certeza, para outro plano. plano. Com Que certeza. legal Faz isso. parte do que hoje eu sou, né? Com certeza. E vem cá, pra gente terminar mesmo, essa conversa tá maravilhosa. Eu costumo fazer duas perguntas no final. Eu acho que você vai também achar meio saia justa, mas eu tenho que fazer. Pode fazer. Quem você considera uma voz interativa? Uma só. Uma só? No meio artístico. E por Mas quê? Essa, hoje ou de sempre, pode ser? em qualquer tempo. Elis Essa pessoa. Regina. Elis É Regina, Elis Regina. maravilhosa. Elis Regina, Por uma quê? força da natureza, porque ela interage com absolutamente tudo que está acontecendo naquele momento. Ela tem um estado de presença pleno, e tudo que acontece, seja com os músicos, seja com a plateia, seja com a própria voz, seja com o estado emocional e a relação que ela tem com aquela canção, a Elise ela transforma aquele momento na potência do que ela faz, né? Então isso tem a ver com justamente a voz dela interagindo com tudo que acontece, inclusive com os próprios sentimentos. Então acho que a voz interativa, Elis Regina, Atemporal, né? atemporal, eterna. Ai, adorei você ter vindo. Obrigada. Obrigado a você, Ju. Obrigada Poxa, mesmo. obrigado pelo Espero que você convite, tenha foi ótimo o gostado. papo. E é isso. Nos encontraremos pelos palcos da vida em breve. Sucessos aí. Muito Sucesso para a obrigado. turnê também, né? Do musical Nossa História com Chico Buarque. Muito obrigado. Para os outros projetos também. A Barca dos Corações Partidos, né? Sim, Vocês são muito atuantes, né? Então, sim. sempre envolvidos aí em vários projetos. Então, sucesso para vocês, tá?
Para você também. Obrigado pelo Obrigado. convite. Obrigado. Gente, então nós vamos ficando por aqui. Um beijo no coração de cada um de vocês e até a próxima. Tchau. Vozes Interativas.